essa é a parte 4, agrupamento ou clustering, do curso de mineração massiva de dados do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Estadual do Ceará. Ok, vamos então agora apresentar dois métodos de agrupamento de dados. Primeiro vamos ver o K-means e depois vamos ver o GMM, né, que é o Gaussian Mystery Model. O algoritmo K-means certamente é o algoritmo mais utilizado para agrupamento, né, ou clusterização. O K-means, em princípio, ele assume a distância euclidiana, mas com pequenas adaptações você pode usar outro tipo de distância. A ideia do K-means é que você inicia a execução do algoritmo escolhendo um valor de K. Né? E o valor de K significa o número de clusters, né? O número de agrupamentos, né? De grupos, né? Que você vai tentar dividir os seus dados. Aí então, quer dizer, você escolheu um número de clusters, então você vai inicializar um cluster escolhendo um ponto para cada cluster. Tá? Então, por exemplo, a gente pode pegar um ponto randomicamente, e aí então os outros demais pontos, né, eles deverão estar o mais próximo possível de cada centro, né, desse cluster. O algoritmo do K-means ele tem uma complexidade de n elevado a dk, onde n é o número de elementos que vai ser agrupado, d é a dimensão, né, de cada elemento, dimensão dos dados, e k é o número de cluster. Dá para a gente observar que essa complexidade é extremamente alta, né, e é praticamente inviável de ser realizada computacionalmente. Porém, se a gente limitar o número de interações, a complexidade do K-means ele vai cair para um valor da ordem de n vezes d vezes k vezes i, né, onde esse i é o número de interações. Então, na prática, né, quer dizer, a gente nunca executa, né, o K-means até ele encontrar a melhor solução. A gente sempre limita um determinado tempo, né, ou número de execuções, de tal forma que ele já dê um resultado razoável. Como é que a gente vai fazer a população, né, dos clusters, né? Então, para cada ponto que a gente escolher, vai colocar esse ponto no centro, né, de um cluster e vai estabelecer depois, né, cada um dos pontos que foram assinalados, que foram indicados, né, e vai calcular qual é o centroide mais próximo. Então você vai fazendo isso para todos os centroides de todos os K-clusters que foram previamente definidos. Assim que você calcula essa alocação inicial, né, de cada ponto, você vai realinhar, né, todos os pontos ao seu centroide mais próximo, né, o que está a menor distância. E aí o que vai acontecer na prática é que às vezes um ponto ele vai mudando de um cluster para outro. E aí depois então a gente vai repetir toda essa fase 2 e a fase 3 até que o algoritmo tenha uma convergência, ele se convirja para um resultado. Basicamente a convergência ela vai se dar no momento em que cada ponto não troca mais nenhum ponto mais troca de cluster, quer dizer, um ponto é atribuído a um cluster, ele não vai mais trocar para outro cluster, e os centroides eles se estabilizam, ou seja, os centroides não tem muito mais uma mudança de posição.
Vamos mostrar aqui um exemplo, né, de como é que seria o algoritmo Camins. Nós temos aqui esses vários pontos aqui, os pontos X, e a gente vai clusterizar esses pontos, né, em 2 clusters. Então, o nosso K igual a 2. E nós vamos tentar separar esses pontos, distribuir esses pontos em 2 clusters. A primeira coisa que a gente vai fazer é atribuir o centroide. Então, primeiro eu atribuí esse centroide aqui de azul, né, da cor azul. Foi aleatório, tá? Eu poderia ter escolhido um outro aqui, ou não importa. Escolhi agora um outro centroide, que é esse ponto na cor vermelha. Tá? Poderia ser esse aqui, poderia ser esse aqui, poderia ser qualquer valor, poderia ser até um valor intermediário, não importa, são valores aleatórios. E aí, então, a gente começa a fazer o cálculo da distância de cada ponto para o centroide mais próximo. Ok, então esse nosso centroide azul, esse ponto daqui, ele é mais próximo do azul do que do vermelho. Então, eu atribuí esse ponto, esse X aqui, né, para o cluster azul. Esse também, e todos esses aqui foram atribuídos ao cluster azul. Da mesma maneira, esses pontos aqui foram atribuídos ao cluster vermelho, né? O cluster onde tem um centroide vermelho. Ou seja, esse ponto daqui você calcula qual é o centroide mais próximo. Se é esse X ou se é esse outro aqui. Como ele é mais próximo daqui, você atribuiu a esse centroide. E esse X aqui, você mede a distância daqui e mede a distância desse X para cá. E aí, então, a gente atribuiu a esse cluster aqui. Tá? Então, com isso aí, a gente encerra a primeira rodada da atribuição de cada ponto aos seus respectivos clusters. O que a gente faz agora? Bom, agora a gente tem cada cluster, já foi aqui definido. Esses 3 pontos pertencem a esse cluster vermelho, e esses são quanto aqui? São 8 pontos pertencem ao cluster azul. Então agora a gente vai calcular o novo centroide de cada um desse cluster. O que é o centroide? Centroide seria o centro de gravidade, né, de todos os pontos. Né? Quer dizer, qual é o ponto equidistante de todos os pontos pertencentes a esse agrupamento. Então, agora o nosso centroide passou a ser esse ponto aqui virtual, aqui, não é um ponto real, e no qual a distância média, né, é o centro de gravidade, né, de todos esses 3 pontos aqui. E aqui também a gente fez a mesma coisa, calculou um novo centroide baseado no ponto intermediário aqui de todos esses pontos X. Bom, o que a gente faz agora? Agora vamos recalcular cada ponto, qual é o centroide mais próximo. Então, nós calculamos aqui, o centroide já foi, temos um novo centroide. Então, agora a gente calculou cada ponto, qual é o centroide mais próximo. Então, esse aqui ficou aqui, esse aqui ficou aqui, esse aqui ficou aqui. E esse daqui, ele já está mais próximo do vermelho do que o azul. Então, o que vai acontecer agora? Agora, esse ponto X aqui, que antes, na primeira rodada, ele pertencia ao cluster azul, agora ele pertence ao cluster vermelho. Tá? Então, após a segunda rodada, nós temos essa conformação de atribuições de pontos a cada um do cluster.
Novamente, calculamos o centroide e repetimos de novo o processo, até ele chegar num ponto de estabilidade. Ok, então agora aqui a gente tem um novo cluster, né, já diminuiu de tamanho. Por quê? Porque como a gente andou puxando esse centroide vermelho para cá, então alguns pontos que estão aqui acabaram sendo atribuídos a esse novo cluster. E aí então a gente tem essa conformação de dois novos clusters, cada um deles associado ao seu centroide. Bom, um problema crítico para a gente executar o caminhos é escolher um número de cluster, né? Um número K, né? Quer dizer, o valor de K que vai definir o número de cluster que a gente vai atribuir. Esse valor ele tem que ser atribuído no início, porque o algoritmo ele supõe que você já tem uma certa quantidade de grupos. Ele pode, você atribuir aleatoriamente esses centroides, né, esses valores centrais do centroide do K. E aí, com o tempo durante a execução, ele vai se ajustando conforme a alocação, né, dos pontos, né? Porém, a seleção desse valor é bastante crítico, né? Por que a gente tem que escolher o K? Porque com um número diferente de cluster, a gente vai variar a distância média de cada ponto, né, ao seu centroide. Então, quer dizer, se a gente aumentar o número de clusters, né, o número de agrupamentos, naturalmente as distâncias médias de cada ponto para o seu centroide vai reduzir. Ele vai ficar mais próximo, vai ficar mais finos, né? Porém, a um certo ponto, mesmo quando você aumenta a quantidade de cluster, né, aumenta o valor do K, as diferenças são pequenas. A distância média de cada ponto para o seu centroide não muda muito. E então isso vai definir qual é o ponto onde a gente vai parar a nossa escolha, né, do valor de K, e vai definir o valor de K. Tá? Esse gráfico aqui, né, mostra bem como é que isso funciona. A gente tem aqui no eixo dos Y aqui a distância média de cada ponto ao centroide, e aqui a gente tem o valor de K, ou seja, o número de cluster que a gente vai atribuir aos nossos dados. Então a gente começa aqui com um K, por exemplo, igual a 1, né, que seria o primeiro ponto aqui, nesse ponto aqui, a distância média é muito grande. A gente vai aumentando o valor de K, K igual a 2, K igual a 3, K igual a 4, e aí então a distância vai reduzindo, né? A distância média de cada ponto a seu centroide vai reduzindo. Chega a um ponto em que você aumenta o número de K, né? O número K, que seria o número de cluster, mas a distância média não tem uma grande diferença, né? Então, geralmente a gente escolhe o valor de K, um valor aqui próximo daqui quando após a curva reduzir muito rápido. Essa regra, né, é chamada, né, a regra do cotovelo, né, seria uma coisa desse tipo, né? Ou seja, quer dizer, no ponto onde ele, após ele cair rapidamente e antes dele começar a cair lentamente. Tá? Então, quando a gente vai fazer um agrupamento, né, com caminhos, a primeira coisa que a gente precisa é calcular qual é o número K que a gente vai utilizar. Porque o algoritmo caminhos ele não sabe atribuir o valor correto de K. Isso aí tem que ser atribuído a priori. Aqui é só para mostrar a relevância, né, da quantidade de K.
Tá? Por exemplo, você vê aqui, nesses pontos, a gente tem poucos Ks, né? Quer dizer, um K pequeno, né? Então você tem poucos clusters. Então você observa que a distância média, o centroide desse cluster é aqui. Então a distância média dos pontos é muito alta. Tá? Aqui também tem um centroide aqui e a distância média é muito alta. Se a gente tem um K razoável, né? Um K, né, bastante justo, a gente tem alguma coisa parecida com essa, ou seja, os pontos estão agrupados e a distância média de cada ponto até o teu centroide é um valor razoável. Né? Mesmo esse daqui, que tem um ponto aqui discrepante aqui, mas ainda tem um valor menor do que aquele anterior. E aqui também a gente tem a distância média dos pontos. Esse exemplo aqui mostra bem, a gente tem alguns pontos aqui que a gente chama de outliers, né? São pontos que estão fora da curva. Isso daqui a gente pode sofrer algum tratamento, provavelmente pode descartar esse ponto, né? Porque ele está distorcendo o agrupamento dos pontos, né? Mas isso daí é uma coisa que pode, dependendo da aplicação, pode ser feito. E aqui a gente pegou aqui um exemplo onde a gente tem um K igual a 4, ou seja, a gente incluiu mais um cluster. O que aconteceu? A gente teve uma melhora muito pequena na distância média de cada ponto com o centroide. Então, se a gente aumentar aqui 5, 6, 7, não vai ter uma grande diferença na melhoria, né, da distância média de cada ponto ao seu centroide. Uma outra técnica que também é bastante utilizada para definir o valor do K é chamada de silhuete. Tá? Então, é um método, né, de interpretação e validação para testar a consistência de dados em clusters, né, em agrupamentos. Né? Então, essa técnica ela provê uma representação gráfica que facilita, né, a gente identificar, né, se a classificação, né, se a clusterização ou a distribuição dos pontos ela está adequada. A ideia do silhuete é um valor que vai medir o quão similar é um objeto para o seu cluster, para o seu próprio cluster, né? Que a gente chama de coesão, comparada com os outros clusters, né? Quer dizer, comparado com esse ponto em relação aos outros clusters. O valor da silhuete ele varia, né, entre -1 e +1, onde quanto maior, né, quanto mais próximo de +1, indica que os objetos estão melhor casados com o seu próprio cluster e poucamente casados, né, com os clusters vizinhos. Se a gente considerar que a maioria dos objetos, né, são os pontos, né, da nossa avaliação, né, tem um valor alto, então a configuração, né, de cluster está apropriada. Né? Agora, se a gente encontrar muitos pontos com um valor baixo ou um valor negativo de silhuete, então a gente pode concluir, né, que essa distribuição, né, dos clusters, né, essa distribuição de grupos, né, ela não está muito adequada. Ou tem muitos pontos, né, ou muitos grupos, né, muitos clusters, ou poucos clusters. Outra vantagem também do silhuete é que ele pode ser calculado com qualquer tipo de distância. Né? O mais comum é a distância euclidiana, né, que é a distância geométrica de cada ponto, mas pode ser aplicada a qualquer tipo de distância. E, bom, aí o silhuete a gente produz um gráfico dessa forma. Tá? Então, por exemplo, aqui, né, a gente tem aqui esses pontos aqui, né? E aí a gente distribuiu ele entre dois clusters. Né? Tem esse clusterzinho verde aqui e um cluster
preto ou cinza, né? Aqui nesse grupo daqui. Aí então a gente tem essa distribuição. Aí vocês observam, né, que você tem uma densidade maior no verde, mas o tamanho, né, do preto, né, ele é um cluster bem maior, né, em dimensão, e a densidade é menor. Tá, então, aí esse exemplo daqui a gente tem 3 clusters, né? Separou em 3 clusters. A gente separou aqui um azul, aí tem um outro preto aqui e um amarelo aqui embaixo. E aí então a gente vai ter essa curva daqui. Aí também a gente observa que o azul ele está mais denso, que é esse grupo aqui, né? Enquanto os outros ficaram mais equilibrados. A gente quebrou o anteriormente aqui, que era esse preto aqui, né? Quebrou em 2 pedaços. Aí ficou o amarelo e o preto. Aqui quando a gente faz a separação em 4, aí vocês observam que em 4 a gente tem um equilíbrio bastante razoável. Tanto o tamanho do cluster, eles são mais ou menos semelhantes, quanto também a densidade é mais ou menos parecida. Ainda temos aqui esse azul, que tem uma densidade maior, né? Ele tem uma quantidade maior de pontos juntos, né? Mas é mais ou menos equilibrado. E aqui a gente tem um exemplo da silhuete para 5 clusters, né? E então a gente observa que já tem aqui 2 clusters aqui que ficaram bem prejudicados, com poucos pontos, né? São clusters pequenos. Então essa clusterização aqui já não é muito adequada. Então provavelmente nessa situação aqui a gente poderia escolher o valor, né? Do 4, né, 4K igual a 4 como sendo o valor ideal. A gente pode calcular aqui pela média, né, pelo valor médio, ou a visualização da figura. Né? Falar nisso, eu acho que tem a impressão aqui. O valor menor é esse daqui, é o de 5 aqui, que ele dá abaixo de 0,6. Isso aqui dá acima de 0,6. Agora então vamos ver, né, o algoritmo, né, Gaussian Mixture Model, né, também conhecido como GMM. Bom, por que o GMM serve? Né? Existe, né, um problema, né, daquela atribuição do caminhos, né, que o caminhos ele escolhe em um ponto, ele só tem um centroide e ele vai ser alocado a um cluster. Só que na vida prática, né, os clusters eles podem se sobrepor. Né? E também a outra característica também interessante é que, inclusive a gente viu na avaliação do Silhouette, né, que o caminhos ele tende a produzir clusters de tamanhos iguais. Né? Ele tenta distribuir todos os pontos em clusters iguais. E às vezes a gente precisa ter alguns clusters que são maiores, né, do que outros. Né? E a outra questão também é que a distância pode enganar. Né? A gente pode, às vezes, achar que um ponto próximo tenha uma maior correlação, mas às vezes não acontece. Então, para resolver esse problema, né, então a gente usa um modelo probabilístico. Né? O modelo probabilístico diz o seguinte: cada ponto ele tem uma probabilidade de estar associado a um determinado cluster. Então, com esse modelo probabilístico, a gente vai poder construir clusters, né, que se sobrepõem ou de tamanhos diferentes. Só para a gente revisar, o que é uma distribuição gaussiana? Né? Uma distribuição gaussiana é uma fórmula que define como é que os pontos estão distribuídos em cima
da sua apresentação, né? Aí que a gente tem um exemplo aqui de uma distribuição gaussiana univariada, ou seja, de uma variável só, né? Onde a gente tem o μ, que é o valor médio, né? A média dos pontos, né? E o sigma, que é a variância, né? E aí então a gente tem essa distribuição, ela vai seguir essa fórmula daqui. Quando a gente tem uma distribuição gaussiana multivariada, a gente vai ter uma representação dessa forma, onde a gente vai ter a média e a gente vai ter um conjunto, né, de covariâncias, né, entre 2 a 2 variáveis. Né? E aí então a gente faz a expressão considerando a covariância dos pontos. A mistura gaussiana, o que significa isso? A gente faz uma superposição linear de várias funções gaussianas. Tá? Então, a gente tem uma função P, né, que é a mistura gaussiana, que vai ser um somatório de k igual a 1 até k, né? Ou seja, várias, né, um número k de gaussianas, né? Onde a gente tem um valor π de k, que vai ser um peso de cada uma das funções gaussianas, e o nx μ e a covariância, né, que vai ser a função gaussiana de cada variável que a gente vai avaliar. Né? Então, na prática, a gente encontra uma coisa desse tipo aqui. A gente tem uma função, a gente tem 3 funções gaussianas, essa primeira aqui, essa outra aqui e essa outra aqui. E aí a nossa função final, que é essa vermelha, nessa linha vermelha, vai ser a soma dessas 3 gaussianas. E aí, então, dessa forma, a gente consegue separar os dados, né, os nossos pontos, entre 3 funções gaussianas diferentes, ou seja, são 3 clusters. E aí o que acontece? Vocês observam que tem alguns pontos onde eles se sobrepõem. Né? Ou seja, esse ponto daqui, ele tanto pertence a essa gaussiana central aqui, como a essa outra gaussiana. Tá? Então, por isso é que a gente, na mistura gaussiana, a gente permite a superposição de clusters, né? Coisa que o K-means não permite. Mas como é que a gente vai calcular esses parâmetros aí? Né? Esse parâmetro de mistura, né? Esse coeficiente de mistura, né? Esse peso de cada gaussiana. Né? Para calcular isso, a gente vai usar essa técnica, né? Chamada de expectation maximization. Né? A partir, né, de um modelo de mistura gaussiana, né? O objetivo é maximizar a função de semelhança, né, em respeito, né, sobre todos os parâmetros, calculando a média, a covariância dos componentes e o fator de mistura. Então, a gente vai variar o valor da média, o valor da covariância e o fator de peso. Então, a gente vai tentar chutar, né, os valores de cada um desses aqui, né? Quer dizer, claro que a média e a covariância são calculados, né? E vai chutar um valor de tal forma que isso daqui apresente uma função máxima, né? Quer dizer, um melhor valor de distribuição. O EM, o algoritmo EM, né? Ele é uma técnica interativa, né? De otimização. E ele tem um ótimo local, né? Então esse diagramazinho mostra aqui, né, que ele vai conseguir encontrar o melhor valor nesse espectro aqui. Não quer dizer que seja o melhor valor da função como um todo. Pode ser que a gente tenha aqui um valor de k aqui, né, algum valor aqui de parametrização que seja melhor do que esse aqui, mas nesse espectro aqui que a gente está avaliando, ele consegue encontrar o melhor valor. Né? Basicamente, a gente tem 2 etapas, né? Uma etapa de estimação, que é a partir dos parâmetros, né, que foram informados. A gente vai esperar, a gente vai calcular, né, o valor esperado e dessa variável, né, latente. Né?
E aí depois, na segunda etapa, a gente vai fazer uma maximização, onde a gente vai atualizar os valores dos parâmetros e vai calcular, baseado nessa variável latente, e vai recalcular o resultado do ganho, né, que a gente tem dessa função. Ok, vamos mostrar aqui um desenho que talvez fique mais fácil a gente entender como é que funciona o modelo GMM. Então, nós temos aqui vários pontos e a gente aqui tem vários curvas, né? Ou vários agrupamentos que são traçados por essas linhas. Então, a gente tem o primeiro agrupamento, que é essa linha verde. A gente tem um outro agrupamento aqui, que é essa linha vermelha. E outro agrupamento, que é essa linha aqui azul. Esses valores são aleatórios, tá? Então, esse P1, esse P, esse outro P e esse outro P aqui, esses três P's aqui, eles são aleatórios. Até vocês observam que o valor deles são iguais, né? 0,333, né? Já que a gente tem 3 pontos, né? Então, a gente fez 1 dividido por 3 e aí calculou o valor com peso igual. Tá? Pouco importa aonde a gente coloca a posição inicial de cada um desses pontos, porque o método vai ajustar, né, o valor para encontrar o valor ideal. Bom, aí o que acontece, né? Aí então a gente vê cada ponto, o quanto é que ele se aproxima de cada uma dessas curvas. Então você observa, olha, essa curva verde aqui, todos os pontos que estão aqui, eles têm um fator verde. Né? Alguns fatores, por exemplo, esse aqui tem bastante verde, esse aqui está praticamente todo verde, enquanto esses aqui têm um fator vermelho e um fator azul. Esses daqui que estão na curva azul tem um fator azul predominante. Esses pontos aqui que estão em todas as três curvas, né? Eles praticamente são muito semelhantes, né? Verde, vermelho e azul, né? Então, o que significa isso? Que esse ponto daqui, ele tem um percentual pertencente à curva vermelha, né, ao cluster vermelho, um percentual pertencente ao cluster verde e um percentual pertencente ao cluster azul. E o que vai definir cada percentual desse? A distância de cada um deles ao centro de cada função. A gente recalculou, então agora nós temos os nossos pontos centrais aqui numa nova posição. E aí então a gente calcula a probabilidade de cada um desses pontos estar dentro dessa curva. Então a gente tem aqui uns pontos que são bastante verdes, uns pontos aqui que são meio verdes, meio vermelho, e uns pontos aqui que são muito azuis, né, e também um pouco de vermelho, e assim por diante. Mais um recálculo, a gente recalculou os pontos centrais das curvas, e aí então a gente ajustou a probabilidade de cada ponto. Tá? Agora a gente está redefinindo a posição, e aí vocês observam que cada vez mais a gente vai ajustando os valores. Mais um recálculo, calculando o novo ponto central. E aí então você observa que os pontos já estão bastante definidos, né? Esses aqui são completamente verdes, esses aqui já são completamente azuis, esse aqui completamente vermelho. E alguns pontos que tem uma parte, né, de um e de outro, parte vermelha e parte verde. O que significa isso? Que aqui são pontos que têm superposição. Quer dizer, esses pontos aqui, eles estão no verde e no vermelho. Ok. Bom, vamos ver agora um exemplo, né, de um programa para a gente ver isso aí funcionando. Esse programa ele vai basicamente
calcular, né, as bases, né, de Uber, né, na cidade de Nova York. Né? Os carros do Uber, né, eles têm uns pontos, né, de referência, né, para você saber aonde, se uma pessoa chama um carro, qual é a base que ele vai deslocar um veículo. Né? Então, esse aqui a gente tem uma base de dados, né, da informação dos pedidos, né, de Nova York, né? Então ele vai calcular o local aonde vai ser estabelecida uma base de veículo. No nosso o programa lá, ele chama-se exemplo 4. Né? A gente usa a base de dados de localização de chamados do Uber na cidade de Nova York. O algoritmo de clusterização vai agrupar a localização dos usuários e vai identificar o ponto ideal para que você estabeleça uma base, que é onde os carros vão ficar aguardando os chamados. Né? Ele também vai avaliar qual é a melhor quantidade de CAIs, quer dizer, o número de bases, né, que ele vai atribuir. E a gente vai comparar, né, o silhouette, né, do algoritmo caminhos, do bisect caminhos, que é um caminhos hierárquico, e do GMM, que é o algoritmo gaussiano. Ok, primeiro a gente então carrega a nossa biblioteca, né, do caminhos, né, find Spark, para a gente localizar, para a gente carregar o Spark. Aqui a gente tem as bibliotecas PySpark, né, as bibliotecas da Spark Session, né, o Vector Assembler, que a gente vai ter que montar a estrutura de features. Né? E aqui então a gente tem as várias funções de clusterização. Caminhos, né? Tá aqui o caminhos, a biblioteca caminhos, o bisect caminhos, que é o caminhos hierárquico, e o Gaussian Mixture, que é a função gaussiana. E para a gente também avaliar, a gente vai né, carregar a biblioteca de avaliação de clusterização, clustering evaluator, né? Avaliação de clusterização, para a gente calcular o valor da silhuete. Né? E aqui depois tem outras funções aqui de Python. A gente começa carregando, iniciando, né, a nossa Spark Session, né? Chamamos ela aqui de clustering. Carregamos os dados é UberCSV, que também está lá, né, disponível lá no arquivo lá do GitHub. E aí, então a gente vê aqui um exemplo dessa base de dados. Né? Basicamente o que a gente tem? A gente tem a data e a hora, né? Aqui, ó, 5/1 de 2014, 0 horas, 02 minutos, latitude 40,75, longitude menos 73,99 e a base B02512. Então, isso aqui corresponde a um chamado do Uber realizado no dia 5/1 de 2014, às 0 horas e 2 minutos, na posição latitude 40,75, longitude 75, e no qual a base chamada, né, deveria ser essa 2512 aí. Primeira coisa que a gente tem que fazer, essa matriz de clusterização. Tá? Então, a primeira coisa é que a gente não precisa saber, quer dizer, a nossa base de dados já indica qual é a base atribuída, né? Mas a gente vai ignorar o date time, que isso aí não tem nenhuma importância para a gente, e a base, e o valor da base. Então a gente vai colocar nessa lista aqui todos os valores que são importantes, né, que na realidade são latitude e longitude. E aí então eu faço o Vector Assembler, que é uma função onde a gente vai montar um vetor das funcionalidades, né, que são o latitude e longitude. Então a gente vai juntar essa list, né, que são os
os dados que estão sobrando, né, que são latitude e longitude, vai formar um vetor e vai chamar essa coluna de features. Né? E aí então depois a gente faz o dado geral, né, que vai transformar o dado original, que é aquele dado que a gente leu lá, e vai colocar a base e a estrutura de features. Então o data frame para a gente trabalhar no caminho vai ficar desse formato aqui. A gente tem o nome da base, que está aqui, né, a lista da base, e aqui uma coluna features, né, que são funcionalidades ou características, né, onde a gente tem a latitude e a longitude num formato de vetor, 40.75,-7399. Ok, a primeira coisa que a gente precisa saber é calcular o número de clusters. Então a gente faz aqui uma função, né? A gente tem uma função onde a gente calcula a distância média, né? Que a gente chamou aqui de custo, né? Que seria a distância entre cada ponto com o centroide. E a gente vai variar o K de 2 até 50. Tá? Então a gente vai calcular 2 clusters até 50 clusters. E aí então a gente vai plotar esse gráfico e a gente tem esse gráfico aqui. Vocês observam que esse gráfico funciona, é aquele exemplo que a gente mostrou. Você vê que com poucos, aqui começa com 2, né, 2 clusters, ele começa um valor bem alto, aí o valor cai rapidamente, e aí até chega aqui a um ponto que ele começa a estabilizar, e aí não tem grande diferença. Né? Então, o que a gente escolheu aqui? Né? Nós escolhemos aqui que o número de clusters ideal para essa base de dados do Uber é aproximadamente 20. Podia ser 30, podia ser 25, mas a gente escolheu aqui os 20, que já aqui do 20 para frente não tem uma grande redução da distância média dos chamados para as bases. Quando vocês forem executar esse programa, vocês vão observar que ele leva um bom tempo para calcular isso, porque ele calcula a distância média de todos os pontos para cada um dessa composição aqui de dicas. Então ele executa, é como se ele executasse o caminhos 50 vezes, cada vez executando com uma quantidade de clusters diferentes. E aqui então a gente vai calcular o caminhos, quer dizer, a gente já descobriu que o número de K é 20, né? E então agora vamos atribuir cada ponto em 20 clusters. Vai separar todos os pontos, todos os pedidos, né, em 20 clusters. Né? Então aqui para a gente calcular o tempo, né? Aí então a gente chama configura, né, a função caminhos. A gente tem um número tamanho K, uma semente de início, né? E a coluna de features, né? O nome da coluna onde a gente vai ler para a gente poder fazer o cálculo do caminho, né? No caso aqui, features. Aí a gente calcula o modelo, fit data, né? Que é o dado que é a informação, e aí a gente vai calcular os centroides, né? Aí a gente faz a predição, a gente vai tentar calcular cada ponto e estabelecer num certo cluster. E aí a gente vai fazer a comparação, né, dessa atribuição do caminhos comparado com as bases reais que foram indicadas naquela tabela. Né? Então a gente vai exibir, né, o valor da silhuete, que é nesse caso aqui é o quadrado da... e aqui então ele vai exibir os centroides, né, do caminhos. Então a gente calculou aqui a silhuete, que deu o valor 0,51, e os centroides, né, são esses pontos aqui, longitude 40,74, latitude, longitude 73,99. Agora a gente executa o algoritmo bisect caminhos, que, como eu falei, é um caminhos hierárquico.
ele faz aquela lógica de top-down, ou seja, ele começa com um cluster e aí ele vai dividindo o cluster pelo número de Ks até encontrar, associar cada ponto ao cluster mais próximo. É muito semelhante ao caminhos, então a gente vai definir ali, primeiro definir a função bisect caminhos, a gente vai calcular, né, avaliar, né, a clusterização, e aí depois a gente vai calcular o silhouette para comparar o resultado. E aí a gente vai exibir. A silhouette agora foi 0,31, então já foi pior do que o caminhos. E aí os novos clusters foram estabelecidos aqui, 40.61, menos 74 e assim por diante. E por último, a gente faz o GMM, né, que é o modelo de K gaussiano, ou seja, no caso de 20 gaussianos, né, que a gente escolheu lá com o valor K igual a 20. Mas o funcionamento é muito parecido. A gente cria a função Gaussian Mixture com um certo valor de K e uma semente aleatória. A gente ajusta os dados em cima desse, cria o modelo, né, em cima desse, treina, né, o modelo, e aí a gente compara com o resultado obtido. E calculamos então o valor da silhuete desses valores, né? Então a gente vai encontrar uma silhuete 0,029, uma silhuete bem ruim, próximo de zero. Só relembrando, né, quanto mais próximo de 1, melhor a distribuição. Né? E a gente vai ter um resultado dos pontos, né, do GMM dessa forma. No caso aqui que ele mostra o valor da média e a covariância de cada ponto. Então, e aqui para resumir, né, o resultado, apresenta aqui o resultado, o valor de cada um dos algoritmos da mesma base de dados, né, que é a base do Uber. Ele mostra aqui o valor da silhuete, 0,52, 0,32, 0,03. Então, o Caminhos obteve, sem dúvida nenhuma, o melhor resultado da silhuete. E aqui também é o tempo que ele levou para fazer essa atribuição. Tá? Eu não estou considerando aqui o tempo para determinar o valor K, ou seja, eu já tenho o valor de K, e aí eu apenas calculei a distribuição dos pontos por esse número K de cluster. Então, em Caminhos a gente tem 38,8 segundos, o Bisect Caminhos 919 e o Gaussian Mixtures 584. E com isso encerramos o capítulo de clusterização ou agrupamento de dados.